Colégio Naval é uma instituição militar de ensino com mais de meio século de existência, localizada na Enseada Batista das Neves, no município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, cuja missão é preparar candidatos para o ingresso no curso de graduação da Escola Naval, responsável pela formação de oficiais da Marinha do Brasil. Para estudar no Colégio Naval, deve-se prestar o CPA-CN, Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval, realizado anualmente pela DENSM, que é a Diretoria de Ensino da Marinha. O PSA-CN é constituído de duas fases, sendo que a primeira é a de matemática. Os candidatos aprovados na primeira fase de matemática avançam para a segunda, constituída pelas matérias português, estudos sociais, ciências e redação. O concurso é a nível de ensino fundamental e é disputado a nível nacional. É um dos concursos mais difíceis e concorridos da América Latina para essa faixa etária, de 15 a 18 anos. Sendo recomendado alguns meses de preparo. O concurso ainda conta com um exame de saúde e um exame físico, ambos eliminatórios. A instituição. O Colégio Naval é uma tradicional instituição da Marinha do Brasil, com mais de 50 anos de existência. Tem por objetivo a formação de seus alunos para o posterior ingresso na Escola Naval, quando passam então a ser aspirantes. Os candidatos que ingressam anualmente por concurso público. O curso dura 3 anos e equivale ao ensino médio, acrescido da instrução naval especializada. É reconhecido nacionalmente como centro de excelência no ensino secundário do país, condição comprovada pelos últimos resultados obtidos pela instituição em avaliações realizadas pelo governo federal em todas as escolas públicas do ensino médio. Questão 1 do Colégio Naval 2015. Analise a situação a seguir. Um jovem, desejando estimar a altura do terraço onde se encontrava, deixou cair várias esferas de aço e, munido de um cronômetro, anotou o tempo de queda de todas. Após alguns cálculos, elaborou o gráfico abaixo com o tempo t gasto pelas esferas na queda. Está aqui o gráfico. Veja aqui, ó, quando o tempo é t, a velocidade é 72 km por hora, tá? E essa velocidade varia linearmente. Isso quer dizer que a aceleração é constante e, é claro, como é uma queda livre, a aceleração da gravidade. Está aqui o desenho, ele está lá em cima no terraço, abandonando as esferas e anotando os tempos. Considere que, para facilitar os cálculos, o jovem desprezou a resistência do ar, então a resistência do ar é desprezada, e adotou a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que o valor encontrado para o tempo médio t, tempo de queda, tempo médio ele quer, e a altura do terraço foram respectivamente, e aqui estão as alternativas. Bom, é claro que trata-se de uma queda livre e a função horária da velocidade da queda livre é v igual a v0 mais gt, e toda queda livre ocorre com aceleração igual à da gravidade, desde que a resistência do ar seja desprezada. O que você tem então? Você tem velocidade inicial é 0, ele abandonou, ele deixou ela cair lá de cima do terraço. Tempo, está pedindo. A velocidade com que ela chega lá embaixo é fornecida pelo gráfico. Pode ver aqui no tempo t, essa velocidade vale 72 km por hora, que dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Jogando esses valores na equação, v igual a v0 mais gt, o v é 20, o v0 é 0, o g é 10 vezes t. T vai ser 20 sobre 10, então o que ele está pedindo? O tempo de queda, achei a primeira etapa, tá? O tempo de queda é de 2 segundos. Agora, vamos calcular a altura ΔS igual a h do terraço. Aí tem um monte de maneira de você fazer, aliás, 3 maneiras que você pode fazer. Uma delas, primeiro,
utilizando a função horária do espaço na queda livre, que é ΔS, que é o H, tá? É V0T mais GT² sobre 2. V0 é 0. O tempo de queda já achamos, é 2 segundos. O G é 10 metros por segundo ao quadrado e o H a gente quer. Então, ΔS, que é o H, vai ser V0T mais GT² sobre 2. Então, H vai ser 0, V0 é 0, vezes o tempo, que é 2, mais o G é 10, vezes T² sobre 2, que vai dar 0, 0 vezes 2 dá 0, 400 dividido por 2 dá 10 vezes 4, 400 dividido por 2, que vai dar 20. Então, a altura do terraço é de 20 metros. Mas você poderia também utilizar a equação de Torricelli, que diz que V², V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes G vezes H. Mesma coisa, V0 é 0, tempo é 2, não vou utilizar, tá? G é 10 e o H ele quer. V², 20 ao quadrado, V0 ao quadrado, 0 ao quadrado, o 2 é o 2, o G é 10 vezes o H. O H vai ser 400 sobre 20, claro que vai dar 20 metros. E por último, você poderia ainda calcular pela área do triângulo, tá? Porque em todo gráfico VT, a área do triângulo é numericamente igual ao deslocamento. E no caso do deslocamento, é a nossa altura pedida, tá? Então, se eu achar a área desse triângulo, eu estou achando a altura do prédio. É base, tá? 2, né? Porque o T é 2, tá? Essa aqui é a base. Vezes a altura 20, no lugar de 72 km por hora é 20 metros por segundo, sobre 2, tá? Então, base vezes a altura sobre 2. Então, essa altura vai dar 20 metros. E a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 2. Com relação aos conceitos de eletricidade e magnetismo, coloque V verdadeiro ou F falso nas afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção que represente a sequência correta. Aqui estão as afirmativas e aqui estão as alternativas. Como eu vou analisar uma por uma, eu não vou ler. Então, a primeira diz o seguinte: na eletrização por atrito, o corpo perde elétrons, passa a ter mais prótons do que possuía anteriormente e, nesse caso, fica eletrizado com carga positiva. Essa é falsa. Na eletrização por atrito, realmente o corpo perde elétrons, que são cargas negativas. Se ele perde elétrons, ele vai ter excesso de prótons lá dentro dele, cargas positivas. Se ele fica com excesso de prótons, com mais prótons, ele vai ficar eletrizado com carga positiva. Até aqui está correto. Mas aí ele diz que ele passa a ter mais prótons do que possuía antes. Falso. A quantidade de prótons continua a mesma que anteriormente. Prótons não se movem. Quem se move são os elétrons. Então, a quantidade de prótons lá dentro, no interior dele, continua a mesma. Essa é falsa. A seguinte: condutores são corpos que facilitam a passagem da corrente elétrica, pois possuem grande quantidade de elétrons livres. Verdadeira. Condutores: os átomos dos metais, ferro, ouro, platina, cobre, prata e outros, o corpo humano, solo, ar úmido, etc., têm seus elétrons da última camada eletrônica fracamente unidos e podem perdê-los com facilidade. Esses elétrons, que podem ser perdidos com facilidade, recebem o nome de elétrons livres. Devido à facilidade de fornecer elétrons livres, esses corpos são chamados de condutores elétricos e são usados para fabricar fios e cabos e aparelhos elétricos, pois são bons condutores de fluxo de elétrons livres, e o fluxo de elétrons livres corresponde à corrente elétrica. Seguinte: o ímã em forma de barra, ao ser cortado ao meio, dá origem a dois novos ímãs, cada um com apenas um polo, norte ou sul. Falsa. Quando você quebra um ímã em forma de barra, em seguida continuar dividindo os ímãs resultantes, você observará que cada pedaço partido continuará sendo um novo ímã com dois polos, norte e sul, de maneira que cada pedaço atrai o outro. Portanto, não existem polos isolados.
Tá aqui um desenho que eu coloquei, tá vendo? Norte-sul, a gente partiu, norte-esquerda, sul à direita, continuou partindo todos os nortes à esquerda, todos os sul à direita e assim por diante. E mais uma informaçãozinha para você, tá? Você continua partindo até chegar à menor partícula que ainda possui propriedades magnéticas, essa chamada de ímã elementar. E o ímã completo, ele vai ser a soma de todos esses pequeninos ímãs elementares. Então aqui você tem infinitos ímãs elementares, tá? Todos eles, nesse exemplo nosso, polo norte para a esquerda, polo sul para a direita. Então tudo isso é como se fosse um ímã inteiro. Portanto, essa é falsa, não existem polos isolados. A seguinte, a bússola magnética, cuja extremidade destacada é o seu polo norte, aponta para uma direção definida da Terra, que é próxima ao norte geográfico. Correto, tá? Se você pega a bússola, a parte destacada está apontando para um determinado local. Esse local é onde está localizado o polo norte geográfico. Só que tem uma pequena informação para você, tá? Esse polo norte geográfico, ele aponta para o sul magnético da Terra, que é considerado um grande ímã. E esse sul magnético da Terra, de fato, se localiza relativamente próximo ao polo norte geográfico da Terra, tá? Então, a parte destacada do ímã indica o norte geográfico da Terra, tá correto? Geradores são dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica, correto? Baterias e pilhas, por exemplo, transformam energia química em elétrica. Usina hidrelétrica transforma energia cinética do movimento da água em elétrica, e assim por diante. E última, o chuveiro elétrico pode ser considerado um resistor, pois transforma energia elétrica em energia exclusivamente térmica. Correto? Tá? O chuveiro elétrico é o único dispositivo que transforma exclusivamente energia elétrica em térmica. Um exemplo, o ventilador, por exemplo, ele transforma energia elétrica em mecânica e térmica. A lâmpada transforma energia elétrica em luminosa e térmica. Então, o chuveiro é o único que transforma elétrica exclusivamente em térmica. A alternativa correta é a A. Questão número 3 do Colégio Naval 2015. Observe a figura abaixo. Uma força constante F de 200 newtons atua sobre um corpo mostrado na figura acima. Tá? Então, tá vendo? Aqui está o F, aqui está o corpo, que tem uma massa de 20 kg. Deslocando por 10 segundos, sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito vale 0,2. Então, tem atrito, tá? E o coeficiente de atrito é 0,2. Supondo que inicialmente o corpo encontrava-se em repouso, velocidade inicial 0, e considerando a gravidade local como 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que o trabalho da força resultante, o trabalho da força resultante que atuou sobre o bloco, é claro que nesses 10 segundos, em joules. E aqui estão as alternativas. Muito bem, então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a intensidade da força de atrito, que é sempre contrária ao movimento ou à sua tendência. A força de atrito, ela vale Φ igual a μN, N é normal. Acontece que o bloco está apoiado num plano horizontal, ele não sobe e nem desce, então ele tem um peso para baixo, 200 newtons, e vai ter uma normal para cima, que é 200 também, tá? Portanto, como ele não sobe nem desce, a normal é o peso, então a forma seria Φ igual a μ vezes N, mas N é o P, mas o P é mg, então o Φ vai ser μ mg, é dado, μ, fornecido no enunciado 0,2, massa do bloco 20, vezes o G10, então vai ter uma força de atrito contrária ao movimento de 40 newtons. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Tem essa força externa fornecida pelo enunciado, 200 newtons. Tem uma força de atrito contrária ao deslocamento de 40 newtons. Então, a força resultante, tá, seria o 200 menos o 40. Então, a força resultante vai ser os 160 newtons, e ele vai se deslocar para a direita, sujeito a uma força resultante de 160 newton. A intensidade da força resultante sobre o bloco vale F menos Φ, 200 menos 40, então ela vai valer 160 newtons.
Então vamos calcular a aceleração do corpo utilizando o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 160, a massa é 20 vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 160 sobre 20, que vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Então esse bloco vai se deslocar para a direita com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos calcular o deslocamento ΔS D. ΔS, que é o D, não tem, a gente vai achar. Velocidade inicial zero pelo enunciado, ele partiu do repouso. Tempo igual a 10 segundos, que é o tempo fornecido pelo enunciado. E a aceleração 8 metros por segundo ao quadrado, que nós achamos aqui. Função horária do deslocamento do movimento uniformemente variado. ΔS é o D, que é V0T mais AT quadrado sobre 2. Acontece que o V0 é 0, o T é 10, mais 8, que é o A, vezes 10 ao quadrado, que é T ao quadrado sobre 2, que vai dar 0 mais 10 ao quadrado é 100, vai dar 800 por 2, 400. Então, durante os 10 segundos, esse corpo vai se deslocar 400 metros. E agora vamos calcular o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante eu não tenho, mas a força resultante eu tenho. Ela vale 160 newtons. O deslocamento é 400 metros. O ângulo entre a força e o deslocamento é zero, tá? Por quê? Porque a força é a resultante. E a força resultante está para a direita no nosso exercício e o deslocamento está para a direita. E cosseno de zero é 1. Então, o trabalho da força resultante é ela, a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero, que vai ser força resultante 160, deslocamento 400, cosseno de zero. 160 vezes 400 vai dar 64.000 vezes o cosseno de zero é 1. Então, o trabalho da força resultante vai ser 64.000 joules nesse deslocamento de 400 metros. E a alternativa correta é a D de dado. Questão número 4. No dia 5 de abril deste ano, ocorreu o eclipse lunar total. Nesse fenômeno, a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, encobrindo-a por completo. Entretanto, uma parte da luz solar que atravessou a atmosfera terrestre reflete-se na Lua com uma cor avermelhada, produzindo o que se chamou de lua de sangue. Tá? Eu coloquei aqui os desenhos para vocês. Veja que desenho bonito aqui, ó. Considerando tal fato e tal fenômeno, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Aqui estão as afirmativas, tá? Que eu não vou ler, porque nós vamos analisar uma por uma. E aqui estão as alternativas. Muito bem. 1. Na Lua, onde não há atmosfera, o calor pode se propagar somente por condução e irradiação. Está correto. Se você não domina a teoria, veja a seguir os processos de propagação de calor por condução e irradiação. Primeiro, pela condução térmica. Na condução térmica, o calor é conduzido de um ponto a outro do corpo sem que haja deslocamento das partículas, das moléculas do corpo, explicando microscopicamente o fenômeno. A região mais próxima da chama tem o movimento vibratório de suas moléculas aumentado. Por quê? Porque aqui está a fonte de calor. E quanto maior a temperatura, maior o movimento vibratório das moléculas. Então, assim, eles vão adquirir, do lado esquerdo, maior energia cinética. E essa energia cinética, que está relacionada com a temperatura, é transferida através de choques às partículas vizinhas, que também aumentam o seu movimento vibratório e aumentando também sua temperatura. Através desse transporte de energia, toda a barra é aquecida. Na atmosfera da Lua, onde existe vácuo, o calor não se propaga por condução, porque precisa de matéria para ele se propagar. Mas em seu interior, onde existe matéria sólida, a propagação de calor por condução ocorre. Então está correto. Na Lua acontece propagação de calor por condução. A irradiação térmica. Irradiação térmica é o fenômeno pelo qual a energia emitida pelo Sol chega até a Terra através do vácuo.
Realiza-se através de ondas eletromagnéticas que são compostas por diversas ondas de frequências diferentes, raios cósmicos, raio-x, ultravioleta, luz visível, raio infravermelho, micro-ondas, etc., chamadas radiações térmicas. Qualquer corpo que possua temperatura superior ao zero absoluto, 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius, emite energia radiante, e as que se transformam mais facilmente em calor, quando absorvidas pelo receptor, são infravermelhas. As infravermelhas são também denominadas ondas de calor. A radiação ocorre também no ar, conforme você pode observar na figura abaixo, onde a mão está recebendo calor por irradiação. Então, na Lua acontece também a irradiação, porque na Lua tem vácuo e o fenômeno da irradiação ou radiação ocorre também no vácuo. Então, a 1 está correta. 2. A cor avermelhada refletida na Lua ocorre devido à refração da luz solar ao atravessar a atmosfera da Terra. Está correta. Essa eclipse lunar total, em que a sombra da Terra encobre totalmente a Lua, ocorre quando Sol e Lua, que estão em eclipse, estão visíveis ao mesmo tempo. Está aqui o Sol, a Terra e a Lua. Está vendo? A Lua está escondida atrás da Terra. Esse tipo de eclipse só é visível quando o eclipse lunar, atenção agora, ocorre perto do poente ou antes do nascente, quando a luz refratada pela Terra, de cor avermelhada ou alaranjada, atinge a Lua e é refletida pela mesma, chegando até os nossos olhos, com essa cor aqui, avermelhada ou alaranjada. Por isso a gente enxerga ela nessa cor, que é a denominada lua de sangue. Então, a Lua não desaparece completamente da sombra da Terra, mesmo durante um eclipse total, podendo então assumir uma coloração avermelhada ou alaranjada. Isso é consequência da refração, tá? Que são os raios de luz saindo da atmosfera terrestre e da dispersão na atmosfera da Terra. Então, essas cores, vermelho e alaranjado, sofrem dispersão se espalhando na atmosfera da Terra e que desvia apenas certos comprimentos de onda de coloração avermelhada para dentro da região da umbra, da parte escura onde está a Lua. Então, você pode pensar que a Lua, que estará na sombra da Terra, ficará escura ou invisível. Mas isso não acontece, porque a luz solar, em interação com a atmosfera, que se comporta como uma lente, se espalhará e os tons mais avermelhados se desviarão e atingirão a Lua, retornando, sofrendo reflexão e atingindo seus olhos, que vai enxergar ela em tons avermelhados. Então essa está correta. Quarta, a luz solar, sendo uma onda eletromagnética, propaga-se na Lua e na atmosfera terrestre com a mesma velocidade. Essa é falsa. O índice de refração da luz no vácuo, na Lua, é considerado arbitrariamente como sendo igual a 1, que é diferente daquele obtido para o ar aqui na Terra, 1,0029, a essa temperatura e essa pressão. Isso significa que a velocidade de propagação da luz, onda eletromagnética, na Lua, onde não existe atmosfera, é diferente da velocidade de propagação da luz na Terra, onde existe ar. Na Lua ela é maior. Tá? Essa é falsa. 5. Como a gravidade da Lua é 1/6 da gravidade na Terra, uma pessoa de massa 60 kg terá na Lua, massa 60 kg na Terra, terá na Lua um peso de 100 newtons, considerando o G da Terra 10 metros por segundo ao quadrado. Correta? Peso da pessoa de massa 60 na Terra, com G 10, mg 600 newtons. Peso da pessoa de massa 60 na Lua, o G da Lua é 10 sobre 6, 6 vezes menor. Então vai ser a massa 60 vezes 10 sobre 6, que vai dar 100 newton. Correta? E a alternativa correta é a B de bola. Quinta questão do Colégio Naval 2015. Considere que um determinado estudante, utilizando resistores disponíveis no laboratório de sua escola, montou os circuitos mostrados abaixo. Está aqui o circuito da associação 1 e o circuito da associação 2. Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou um voltímetro V para medir a tensão e um amperímetro A para medir a intensidade da corrente elétrica.
Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, é importante aqui, ó, são ideais, os valores medidos pelo voltímetro na situação 1 e pelo amperímetro na situação 2 foram respectivamente, e aqui estão as alternativas, e aqui está o desenho. Então, pode ver que o voltímetro está ligado nos terminais do resistor de 40 e o amperímetro está ligado aqui, ó. Muito bem, comecemos pela situação 1. Como o voltímetro é ideal, a resistência interna dele é infinita. É como se ele fosse um isolante. A corrente não desvia por ele. Você pode retirá-lo e calcular a resistência equivalente, conforme eu fiz aqui na sequência abaixo, tá? Então aqui está o original, o voltímetro ligado no de 40, mas o voltímetro é ideal, então o que eu fiz? Não passa corrente por ele. Então a corrente passa pelos 3 resistores sem desviar por ele. Então ele é ideal, a resistência interna infinita eu tirei. Aí eu tirei ele e ficou essa situação aqui, ó. Observe aqui que esses 3 resistores estão ligados um em seguida do outro, portanto eles estão em série. E quando eles estão em série, o resistor equivalente é obtido você somando os 3. Então 60 mais 40 mais 20 vai dar 120 volts. Então o que eu fiz? Eu tirei esses 3 resistores e no lugar desses 3 eu coloquei um único de 120 volts ligado numa bateria de 12 volts. Então essa bateria eu vou jogar uma corrente I total que passa pelo 120 e fica circulando. Então o que eu tenho? Que o resistor equivalente é 120, a diferença de potencial, a tensão, a força eletromotriz da bateria é 12 volts, então vou jogar no REC é U sobre I, o REC é 120, U é 12 sobre I vai ser 12 por 120, e vai ser 0,1 ampere. Essa corrente 0,1 é essa daqui, que passa pelo resistor de 120, que por sua vez é a mesma corrente que passa pelos 3 resistores que estão associados em série, e é a corrente que passa por esses 3 resistores aqui também, porque o voltímetro é ideal. Observe agora que o voltímetro está ligado nos terminais do resistor de 40, então ele vai indicar a tensão, a voltagem, a diferença de potencial só do resistor de 40. E esse resistor de 40 é percorrido por uma corrente I de 0,1 ampere. Então, R é U sobre I, eu quero no de 40, o R é 40, o U de 40 é que o voltímetro vai indicar, e o I que está passando pelo resistor de 40 ohm é 0,1. Então, o voltímetro vai indicar 40 vezes 0,1, 4 volts. Então, ele está indicando a diferença de potencial nos terminais do resistor de 40 ohm, que vai ser de 4 volts, que é a primeira coisa que o exercício está pedindo. Na situação 2, observe que o amperímetro está ligado em série. E como ele é ideal, todo amperímetro ideal tem resistência interna nula, você pode curto-circuitá-lo. Essa frase foi eu que inventei. E calcular a resistência equivalente conforme o sequente abaixo. Está aqui o original, está aqui o amperímetro, como ele é ideal, eu curto-circuitei aqui, tá vendo? Tiro ele e uno os fios e ficou essa situação. Esses 3 resistores estão em paralelo, um sobre resistor equivalente, é um sobre um deles, mais um sobre o outro, mais um sobre o outro. Mínimo 60 por 60 dá 1, 60 por 30 dá 2, 60 por 20 dá 3. Então vai ficar 6 sobre 60. 1 sobre REC é 6 sobre 60, invertendo tudo, REC vai ser 60 sobre 6, o REC é 10 ohms. Então o que eu faço? Eu tiro esses 3 e no lugar desses 3 eu coloco um único de 10. Então, ligado na bateria de 12 volts. Então aqui vai circular uma corrente I, e essa corrente I que vai circular aqui, ela vai valer REC é U sobre I. O REC é 10, U é 12 sobre I. Portanto, o I vai dar 1,2 ampere. Cuidado, essa corrente é a corrente total, que é essa daqui, ó. É a corrente total. Vale 1,2. Mas a corrente total é essa daqui, tá vendo? Ó, o amperímetro está marcando a corrente total. Porque esse 1,2 circula aqui. Sai da bateria, tá? Chega aqui, ele se divide em 1, 2, 3. Cada corrente passa por cada um desses resistores. Mas quando elas chegam aqui, elas se juntam de novo e vai ficar 1,2, tá?
Então, o amperímetro vai marcar a corrente total, e a corrente total é 1,2 ampere. O amperímetro marca 1,2 ampere. Essa é a indicação do amperímetro, que é o pedido na situação 2, e a alternativa correta é a alternativa B de bola.